Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galera, hoje a gente está trazendo para vocês um tema muito especial. A gente está hoje começando a falar sobre triângulos, que é um triângulo, que é um dos polígonos mais famosos, que é um dos polígonos mais usados em toda a geometria plana e que também aparece nas questões de geometria espacial. Então, nessa aula de hoje a gente vai ver tudo que é de mais importante na introdução desse conceito, esse conceito de triângulo. Mas antes de mais nada, você que está chegando hoje, aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a casa é sua. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe, esse canal é feito especialmente para você. Galera, vamos definir triângulo. A definição mais elegante de triângulo diz o seguinte: dados A, B e C, 3 pontos não colineares, é chamado de triângulo a reunião dos segmentos AB, BC e CA. Brunão, não entendi nada. Eu já esperava por isso, meu nobre. Então a nossa definição mais clássica, a mais batida, triângulo é todo polígono que possui 3 lados. Agora a gente vai ver alguns elementos, os principais elementos que a gente tem dentro de um triângulo. Eu desenhei aqui para vocês um triângulo ABC, desculpa o não capricho, foi à pressa. E nesse triângulo ABC a gente vai destacar alguns elementos importantes. Primeiro a gente tem aqui nesse triângulo esses pontos, que são os pontos de encontro entre os lados, que a gente vai chamar de vértices. Então, no triângulo, a gente tem os vértices, nesse caso aqui do exemplo que eu dei, os vértices A, B e C. E os lados são esses segmentos que unem os vértices do triângulo. Os lados do nosso triângulo aí da figura são os lados AB, BC e CA. Tranquilo? E a gente tem no triângulo, assim como em todos os outros polígonos, a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente tiver os nossos vídeos sobre polígonos, que os triângulos possuem ângulos internos que estão na região interior desse triângulo, desse nosso polígono, e os ângulos externos. Aqui, esse cara daqui eu vou chamar de ângulo AI, esse ângulo é o ângulo BI, esse ângulo é o ângulo CI. Então a gente tem aqui ângulos internos AI, BI e CI, com esse acento aqui para representar que a gente está falando sobre ângulos, beleza? E na parte de fora, fazendo aqui sendo suplementar, ou seja, somando 180 graus com cada um dos internos, eu tenho o AE, que é o ângulo externo do A, o BE, que é o ângulo externo do B, e o CE, que é o ângulo externo do C. Temos aqui AE, BE e CE. Lembrando que em todo vértice de qualquer polígono, os ângulos serão, o interno e o externo serão suplementares. Uma observação importante. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais, porque a definição de diagonal é aquele segmento que sai de um vértice e vai para outro não adjacente a ele, outro não vizinho. Como no triângulo todos os lados, todos os vértices são vizinhos, então a gente não tem como traçar diagonais, beleza? Uma outra coisa importante que a gente tem que saber sobre o triângulo é como representar, como denotar, é o que a gente chama de notação do triângulo, sem precisar falar triângulo ABC. A gente vai representar com o símbolozinho de um triângulo e com letra maiúscula os vértices que formam esse triângulo. E perímetro, que a gente sabe que a tia Creide ensinou pra gente, a soma de todos os lados de um polígono. No caso do nosso triângulo, a gente vai ter, lembrando que 2P é a representação de perímetro, ou você representa perímetro como 2Pzinho ou como P maiúsculo, se liga. Aí o nosso perímetro desse nosso caso aqui, desse nosso triângulo, vai ser a medida do lado AB, mais a medida do lado BC, mais a medida do lado CA. De buenas? Até aqui? Suavito? Agora é importante você ficar ligado, porque eu não posso criar um triângulo com as medidas que eu quiser. Não é assim, não é uma coisa aleatória. A gente precisa respeitar uma condição inicial de existência. Para existir um triângulo, você tem que ter
as seguintes condições sendo satisfeitas. Vem comigo. Em cada triângulo, cada lado é maior que a diferença entre os outros dois e é menor que a soma dos outros dois. Ficou confuso, né? Eu também percebi. Então a gente pegando um triângulo ABC, imagine um triângulo de lados A, B e C. Para que esse triângulo possa existir, para que essas medidas A, B e C formem as medidas, sejam as medidas de um triângulo, imagine esse lado A. Esse lado A, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois e ele tem que ser maior do que a diferença desses outros dois. Essa relação a gente dá o nome de desigualdade triangular. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, eu vou ter que esse lado A vai ser menor do que a soma de B com C e vai ser maior do que a diferença de B com C em módulo, só para que a gente não tenha essa relação aqui, nessa relação aqui, medidas negativas. De buenas? Suave, suavito, tranquilito até aqui. Agora a gente vai fazer a classificação de um triângulo. Um triângulo pode ser classificado tanto quanto aos seus lados, tanto quanto aos seus ângulos. Vamos ver isso nesse momento aqui no nosso vídeo. Primeiro a gente vai fazer a classificação de um triângulo com relação aos seus lados. Vamos começar por um dos triângulos mais famosos que a gente conhece, que é o triângulo equilátero. Momento cultural. Esse prefixo equi em português quer dizer mesmo, quer dizer igualdade. Então, se a gente tem equilátero, a gente tem lados iguais. Ou seja, no triângulo equilátero, eu sei que todos os lados serão congruentes. Eu tenho aqui que o lado AB vai ser congruente ao lado BC, que vai ser congruente ao lado CA. Já no triângulo isósceles, a gente vai ter dois lados congruentes. Aqui no caso do exemplo que eu estou dando, eu estou dizendo que o lado AB é congruente ao lado AC. Mas atenção, que em muitos casos o aluno acaba errando, acaba caindo numa pegadinha, porque ele acha que o isósceles tem que ter necessariamente um terceiro lado diferente. Não. O triângulo isósceles, ele pode ter o terceiro lado diferente ou não, mas se o terceiro lado dele for igual aos outros dois, ele não só é isósceles, como ele também será chamado de equilátero. Fica ligado nisso, que também é uma pegadinha, pode derrubar muita gente. E o terceiro caso de triângulo, de classificação de triângulo com relação aos lados, é o triângulo escaleno, que é aquele que possui todos os lados diferentes. Nesse caso, a gente tem o lado AB, diferente do lado BC, que é diferente do lado CA. Já com relação aos ângulos, a gente pode classificar um triângulo em acutângulo, como o nome está dizendo, esse prefixo, mais uma vez, olha o português aí, esse prefixo acutângulo quer dizer agudo, ângulos agudos. No caso do triângulo acutângulo, os três ângulos desse triângulo serão ângulos agudos, ou seja, vou chamar aqui de ângulo Azinho, Bzinho e Czinho. O ângulo A é maior que 0 e menor que 90 graus, o ângulo B é maior que 0 e menor que 90 graus, e o ângulo C também é maior que 0 e menor que 90 graus. Então, no caso do triângulo retângulo, como o nome está dizendo, reto ângulo, retângulo, quer dizer que eu tenho dentro desse triângulo um ângulo, e apenas um ângulo de 90 graus. Todos os outros têm que ser agudos, obviamente, porque a soma dos ângulos internos de todo qualquer triângulo tem que ser 180 graus. Então, nesse caso, a gente tem que a medida do ângulo A é exatamente 90 graus. Já no caso do triângulo obtusângulo, como o nome está dizendo, obtuso. Eu tenho um ângulo obtuso. No caso dessa figura aqui, vai ser o nosso ângulo A. Esse ângulo é um ângulo obtuso, ou seja, vou chamar de Azinho. Ele vai ser maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Galera, essas foram as principais informações, os principais conceitos que a gente tinha que falar sobre a introdução de triângulo. Para a gente encerrar essa aula, eu trouxe para a gente fazer junto uma questão da UERJ que envolvia esses conceitos, detonar junto sobre condição de existência de triângulo. O enunciado da questão dizia o seguinte, joga na tela aí, editor. Dispondo de canudos refrigerantes, Thiago deseja construir pirâmides. Para as arestas laterais, usará sempre canudos com 8, 10 e 12 centímetros. A base de cada pirâmide será formada por 3 canudos que têm a mesma medida, expressa por um número inteiro diferente das anteriores. Veja o modelo abaixo. A quantidade de pirâmides de bases diferentes que Thiago poderá construir é... Você deve estar pensando assim, Brunão, surtou?
Você não disse que a gente ia resolver uma questão sobre triângulos? Você trouxe geometria espacial? Calma, meu nobre. Tudo aqui é milimetricamente calculado. O que a gente precisa saber é quais são as possíveis medidas que a gente vai ter nas arestas da base dessa nossa pirâmide. Então, para isso, a gente tem que levar em conta a condição de existência de um triângulo. Imagina esse triângulo que você está vendo aqui na frente, esse triângulo de lados 8, 10 e, sei lá, x. O que tem que acontecer? Conforme a gente viu na condição de existência de um triângulo, somados, dois lados têm que ser maior do que o outro, e esse lado tem que ser maior do que a diferença dos demais lados. Então, o que a gente tem na prática? O x tem que ser menor do que a soma dos outros dois, e o x tem que ser maior do que a diferença dos outros dois. Essa é a primeira condição. Pegando esse lado daqui, pegando essa face daqui, a gente vai ter 10, 12 e esse nosso terceiro lado, que eu vou chamar de x também, porque ele disse que os lados, as medidas são congruentes dessas arestas da base. Então eu vou ter, usando a condição de existência, que esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois e tem que ser maior do que a diferença. E finalmente, agora eu quero que você tenha aqui a visão além do alcance, ver se você consegue enxergar esse triângulo, essa face aqui de trás, de medidas 8, 12 e x. Novamente, usando a condição de existência, x tem que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que a diferença. Somados, dois lados tem que ser maior que o outro, ou então a diferença deles ser menor. Guarde isso no fundo do seu coração. Reescrevendo essas inequações aqui, a gente vai ter o seguinte: 10 menos 8, 2. 2 é menor que x, que é menor que 18. Embaixo, 12 menos 10, 2, que é menor que x, que é menor que 22, 10 mais 12. E aqui, 12 menos 8, 4, que é menor que x, que é menor do que 20. Essa é a situação que a gente vai ter que analisar. Dessa primeira condição, ele disse no enunciado que os nossos lados são medidas de números inteiros. Então eu vou do 3 até o 17, nessa primeira condição. 3, 4, 5, 6, lá vai fumaça, até 17. Aqui embaixo eu vou 3, 4, 5, 6, lá vai fumaça, até 21. Aqui eu vou 5, 6, 7, 8, lá vai fumaça, até 19. Agora, nessa parte final da questão, a gente tem que se ligar no seguinte detalhe. A gente está vendo que tem 3 intervalos numéricos, 3 intervalos com números inteiros. A gente tem que pegar a interseção, ou seja, o que está em comum nesses 3 intervalos. Quais são os números que aparecem nesses 3 conjuntos numéricos? A gente tem como limite inferior o número 5, aparece em todos, e a gente tem como limite superior o 17, que aparece em todos. De 5 a 17, 17 menos 5, 12, mais 1, 13. Eu tenho aqui 13 números inteiros. Porém, repara que essa opção nem aparece aqui no vestibular da UERJ. Porém, repara que esse número 13 nem aparece aqui nas opções da UERJ. A gente tem que se ligar num detalhe importante do enunciado. O enunciado disse que as arestas da base tinham que ser diferentes das arestas laterais. Ou seja, não pode ser 8, não pode ser 10 e não pode ser 12. De 5 a 17, a gente vai tirar o 8, 10 e o 12. Vamos tirar 3 possibilidades, restando pra gente 10 opções apenas. Temos essa opção, agora sim, letra A. De animalzinho, mete um xão aí, meu nobre. E aí, galera, tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim. Espero que você tenha entendido esses conceitos iniciais de triângulos. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com geral. Se não curtiu, também quero ver sua opinião. Deixa nos comentários o que a gente pode melhorar e o que você quer ver aqui no nosso canal. E continue nos acompanhando, tem muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!